De volta com o Band Cidade para falar que o governo do estado vai pagar no dia 16 de julho a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos ativos e inativos. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Moisés. A parcela que vai ser paga representa metade do 13º dos funcionários públicos ativos e aposentados. O governador Carlos Moisés decidiu pelo pagamento após reunião com os secretários da Administração e da Fazenda e comentou o assunto nas redes sociais. Nós vamos antecipar o pagamento da metade do 13º salário de todos os servidores ativos e inativos do estado de Santa Catarina. Pagaremos, então, no dia 16 de julho, mês 7, portanto, são 160 mil servidores beneficiados de forma direta, com antecipação salarial, e esses valores vão impactar positivamente a economia de Santa Catarina. A antecipação em 16 de julho vai injetar na economia catarinense cerca de 480 milhões de reais. Momento de análise no Band Cidade com Roberto Azevedo aqui no estúdio. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, uma injeção importante de dinheiro e que revela também uma administração fiscal bastante eficiente do governo catarinense, não é? Justa, ajustada. Muitas vezes a gente ouve, principalmente quando o assunto é dentro da Assembleia Legislativa, críticas ao governo. Só que do ponto de vista administrativo, o governo está no caminho certo. Só o governo que faz o dever de casa antecipa 13º de servidor. E o que virou uma tradição em Santa Catarina de vários governos. Desde 2003 para cá, isso é quase que rotineiro. Mas para fazer a lição de casa, você tem que cortar privilégios e também atuar fortemente na arrecadação de impostos. O segredo está aí. A Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina atua fortemente para recuperar o que muitas vezes era deixado de lado pelos governos. Não vamos executar aqui. Não, é feita uma fiscalização. Inclusive, sistemas estão sendo colocados à disposição justamente para melhorar a arrecadação. Aí fica fácil, né, Rodrigo? Aí, quando eu vejo a campanha eleitoral antecipada de gente querendo pegar o governo, é por causa disso. Tá bem, né? Tá bem, tá bem. É verdade. Gestão. É, exatamente. Agora, Roberto, por falar isso, né, nessa questão financeira, o governo do estado teve uma vitória importante hoje na Assembleia, não é? Olha, na prática, Rodrigo, dá para dizer para o nosso telespectador o seguinte: acabou a interinidade do governo de Daniela Rainer hoje na Assembleia, quando os deputados derrubaram o veto dela, aqueles 350 milhões de reais que vão ser usados nas BRs 470, 280 e 163, lá no extremo oeste do estado. Por que isso? Porque era uma jogada para impedir que o governo do estado injetasse recurso próprio em obras federais. Isso tem um efeito fantástico. É só perguntar para o pessoal do Alto Vale do Itajaí, ou para quem trafega com recurso pela 470, para o pessoal da 280 do Norte, ou da 163 lá no extremo oeste. É um gol para Santa Catarina, mas tinha muita politicagem envolvida. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Olha, 2 dias após o tornado que atingiu a região meio-oeste de Santa Catarina, o fornecimento de energia elétrica ainda segue complicado, interrompido total ou parcialmente em pelo menos 10 cidades da região. O abastecimento de água foi normalizado. A cidade de Caçador ainda tem todas as 29.612 unidades consumidoras sem fornecimento de energia elétrica, segundo a Celesc. No entanto, os demais municípios atingidos pelo tornado também estão com mais da metade das unidades sem luz. As equipes da Celesc trabalham para recuperar a rede elétrica danificada no meio-oeste e já conseguiram restabelecer o fornecimento para mais de 35% dos atingidos. O tornado registrado no fim de semana provocou também o destelhamento de casas, a queda de postes e também de estruturas metálicas. A Defesa Civil presta auxílio às áreas atingidas. E 66 municípios catarinenses já decretaram situação de emergência, não por causa da chuva, mas sim pela falta dela, a estiagem, não é? A Defesa Civil do Estado trabalha na análise de processos para acelerar o suporte aos atingidos pelo fenômeno, que se estende desde 2019. Os baixos índices de chuva verificados entre junho de 2019 e novembro de 2020 provocaram a pior estiagem que Santa Catarina enfrentou desde 1957. Até hoje, pouca coisa mudou. Seguimos com chuva abaixo da média no estado e a estiagem cada vez mais preocupante. Estiagem é um problema recorrente ao nosso estado. Se a gente for olhar os dados de 20, 30 anos atrás, é um ciclo que a cada 5, 6 anos se repete
e esse ciclo que estamos vivendo atualmente desde 2019, esse problema vem se intensificando em praticamente todas as regiões do estado, claro, com uma maior intensidade no oeste, extremo oeste, Planalto Norte do estado. Nessas regiões chama a atenção o número significativo de dias em que não houve registro de chuva no mês de maio, mais de 15 em áreas do extremo oeste e na divisa com o Paraná. Atualmente, 35% dos municípios catarinenses estão em estado de atenção, 1% em alerta e 6% já em estado crítico. Esses números levaram o governo do estado a intervir com mais de 243 milhões de reais já investidos para ações de planejamento hídrico, atendendo mais de 74 mil famílias de produtores rurais catarinenses. Toda a equipe à disposição do governador Carlos Moisés trabalha ainda para deixar um planejamento estratégico que ajude a lidar com outros eventos de estiagem, já que esse problema não deve se resolver tão logo. Junho chegou com frio em todo o estado. Na Serra Catarinense, as temperaturas negativas trouxeram a geada em vários pontos da região. O primeiro dia do mês foi de muito frio ao amanhecer em Santa Catarina e, novamente, houve formação de geada na Serra. Algumas cidades apresentaram marcas abaixo de zero. Em Urupema, a terça-feira começou com temperatura de menos 3,4 graus. Em Urubici, cidade vizinha, os termômetros marcaram menos 2. Em Bom Jardim da Serra, a mínima registrada foi de menos 2,9. Já em São Joaquim, as estações meteorológicas da Ipagre-Cirã, órgão estadual que monitora o tempo em Santa Catarina, marcaram mínima de 0 grau. Na área urbana do município, houve formação de geada que cobriu de branco os campos, em um cenário de inverno em pleno outono. E uma frente fria em deslocamento pelo estado influencia o tempo amanhã em Santa Catarina. Confira os detalhes agora na previsão do Band Cidade. A quarta-feira vai ter sol com aumento de nuvens ao longo do dia. No oeste e meio oeste tem chance de chuva fraca e isolada à tarde. As temperaturas vão estar mais elevadas e diminuem entre a tarde e a noite com o avanço de uma nova massa de ar frio. Em Florianópolis, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Joinville, mínima de 16 e máxima de 26. Em São Joaquim, variação entre 6 e 20 graus. E em Concórdia, os termômetros variam entre 12 e 22 graus. Depois do intervalo tem o esporte. Jair Ventura é o novo técnico da Chapecoense. E veja ainda uma iniciativa criada em Florianópolis que colabora para a sustentabilidade e a redução da emissão de carbono pelas empresas. Detalhes daqui a pouquinho, fique com a gente.